Olá, Júlio Porto aqui mais uma vez para trabalhar a dependência química que já está na sua família ou que está batendo a porta. A minha proposta com esse vídeo hoje de forma bem clara, bem objetiva, bem fácil de entender, fazer com que você entenda, aprenda a se cuidar, a sarar essa ansiedade que está te perturbando, essa agonia, essa tristeza, a cuidar da sua família e a cuidar indiretamente, a princípio, do seu dependente químico, ok? Então vamos começar? De forma bem simples, vamos lá. Só que antes eu queria que você não esquecesse de comentar, perguntar, compartilhar, dar like, por favor. Beleza? Então vamos lá. Primeiro passo, primeira coisa que eu quero que você observe é um comportamento familiar, ele influencia de um jeito ou de outro todos os outros comportamentos. Logo, a família, ela pode ser fator de proteção, fator de prevenção ou fator de risco. Então, a gente vai trabalhar aqui de uma forma onde você vai, seja qual for desses fatores que se encontra na sua família, você vai melhorar em todos os sentidos, ok? Para a gente começar a dar passos para o seu alívio psíquico e para o processo de sobriedade do dependente químico da sua família. Então vamos lá. Primeira coisa, comportamento gera comportamento. Então, se tem algum membro na sua família, alguma pessoa que é autoritária, que conversa pouco, que é preconceituosa, que tem o hábito de tratar tudo com briga, com arrogância, ou então não está nem aí, só procura conversar quando o bicho pega, isso vai fazer com que algumas pessoas da sua família aprendam esse comportamento e reproduza, outras não, fique acanhada, machucada por causa disso, e provavelmente pode ser o caso do dependente ou da dependente química que está na sua família, ok? Então, primeira coisa que eu quero que você aprenda, anota aí, comportamento gera comportamento. Então, se você quer melhorar a psíquica, de forma psíquica, se você quer fazer com que seu familiar, seja seu filho, seu pai, seu marido, sua esposa, seja lá quem for, que ele pare de usar droga, primeiro você vai trabalhar a sua pessoinha aí, a sua, você aí, ó, tá vendo? Você vai trabalhar você. Depois disso, né, quando você estiver já empoderada, porque geralmente é uma mulher que tenta resolver esses problemas, né, estiver lá empoderada, né, confiante, tiver já aprendido várias estratégias, você vai contaminar de forma positiva toda a sua família. E o dependente químico, a dependente químico, que seu familiar, ele vai sentir mais autonomia, mais afeto, mais escuta em você. E aí as coisas vão começar a caminhar melhor, ok? Então tá. Outra coisa que eu sempre falo, a comunicação dentro da família, ela é essencial. O que é comunicação? O que eu estou fazendo com vocês agora é comunicação. Mas a gente não comunica somente pela boca, conversando. A gente comunica pelo corpo, pela expressão, pelo jeito de se vestir, pelo jeito de andar, pelo jeito de olhar, né? Então, se eu estiver conversando com você aqui agora, aqui, ó, você quer recuperar seu familiar? Então tá, ó, vou te falar o que você vai fazer, tá? O que você vai pensar de mim? Você vai querer assistir esse vídeo? Você vai dar crédito para mim? Com certeza não. Então, primeira coisa, vamos procurar melhorar a comunicação. Tá? A comunicação, ela é importantíssima. Então, na hora que você for tratar assuntos na sua família, não só com o dependente químico da sua família, mas com qualquer outra pessoa, olhar nos olhos, não ter atitudes irônicas, deixar a pessoa concluir a fala, mesmo se a pessoa estiver errada, procurar enxergar o ponto de vista da pessoa, mesmo se for diferente do seu. Não estou falando que você tem que aceitar tudo, não, mas até para falar não, para botar um limite, a gente tem que trabalhar a comunicação, tá? Só isso aí já vai mudar a energia dentro de casa, já vai dar um pss, dependente químico vai chegar lá, vai chegar aí dentro da sua casa, já vai ficar mais, como eles mesmos dizem, mais de boa, vai sentir mais segurança, mais autoridade, mais autonomia em vocês.
tá? A família, isso aí eu já estou caminhando um pouco para outro assunto para voltar na comunicação. A família, ela tem que se unir para combinar como vão tratar a questão da dependência química, tá? Então, por exemplo, vou dar um exemplo de família clássica aqui. A esposa quer tratar a dependência química do filho com super proteção, passando a mão na cabeça. Ô, meu filho, o que você quer? Ah, eu vou comprar um tênis para você X. Você quer uma moto? Quer? Vem cá, vem cá, vem cá, meu filho. O pai já fala, isso é um vagabundo, não presta, isso é marginal. A irmã já fica, é porque pode usar de vez em quando, não sei o que tem. Aí começa, então, ou seja, todo mundo está querendo ajudar, mas cada um está querendo fazer de uma coisa. Aí chega o dependente químico lá, não, que viagem, velho. Cada hora um fala uma coisa comigo aqui, pô, vou fumar mais um. Claro, claro. Então, melhorar a comunicação exige que vocês conversem longe do dependente químico para começar a identificar os pontos negativos que vocês têm dentro da família, principalmente no que diz respeito à comunicação. Sabe por quê? Porque a comunicação, ela transmite significados e comportamentos, não é só a mensagem. Então, a forma como eu me comunico, ela vai significar alguma coisa para você, ó. A forma como eu me comunico, ela vai significar alguma coisa para você, vai significar, né? Então, um ponto importantíssimo, importantíssimo, trabalhar a comunicação e combinar juntos uma forma de agir. Ninguém é igual a ninguém, eu não estou sugerindo isso. Se for todo mundo 100% igual, a coisa vai desembestar, vai piorar ainda. Mas pelo menos vocês vão combinar uns modelos mais parecidos de atacar a doença, a dependência química do seu familiar. Ponto. Caminhamos até aí? Comunicação, união dentro da família, tá? Uma outra coisa, a questão do autocuidado. Então, geralmente, né, até porque a gente vive numa sociedade muito machista, na maioria das vezes é uma mulher guerreira que está correndo atrás de uma solução para sarar a dependência química do seu filho, do seu esposo, etc. E provavelmente, ou seja, na maioria das vezes é uma mulher que assiste esses vídeos, que quem toma atitude para ajudar. Então, muitas vezes o ritmo de vida, as exigências do trabalho e essa doença que massacra com a família, ela vai deixando a mulher né, cada vez mais triste, com mais angústia, né? E ela começa a agir muito no automático, ela começa a ter comportamentos que ela sempre teve, mas que nunca trouxeram solução, mas ainda assim ela não sabe como que ela faz para mudar os comportamentos dela, né? E aí a gente chama isso, sabe, de quê? De autoabandono, é você abandonar a si, né? Começa a conformar muito com as coisas do jeito que elas estão, começa a deixar que os familiares mandem, ou então quando a coisa chega aqui, começa a gritar, explode, começa a ter, vou falar de uma forma bem simples para vocês entenderem, mas coloquem amor nas minhas palavras, preguiça mental, não vou, já nem vou tentar resolver isso não sei o que tem, começa a deixar os seus projetos pessoais para depois, né, os seus sonhos, seus objetivos, seus prazeres, porque a sua vida começa a girar em torno da doença do seu parente, seu filho, por exemplo. E aí você deixa de ter autocuidado, passa a ter um autoabandono, né? E o que acontece? Ao mesmo tempo que a situação faz isso com você, esse seu jeito de estar, ele acaba tirando um potencial poder que você possa ter de colocar limites e trabalhar a dependência química do seu familiar. Então, é uma coisa complicada. Por isso que tem que esforçar para fugir da depressão. Vai lá no salão, vai, levanta a cabeça, bola para frente, tá?
Comece a viver também os seus sonhos, os seus objetivos, porque senão você perde a sua identidade, acaba com o seu amor próprio e fica em função de viver só por causa dessa doença. E essa doença, ela faz você ficar cada vez mais doente também, se você não começar a olhar mais para si. Então, esse é outro ponto, né? É fundamental ter cooperação familiar. Cooperação, anota aí, cooperação. Você sabe o que é cooperação? Cooperação é uma ação conjunta de duas ou mais pessoas com a mesma finalidade, mas conjunta. É aquilo que eu falei. Se o pai age de uma forma, a filha age de outra, a tia de outra, a avó de outra, etc, 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 se eles pelo menos não combinam uma forma, né? Porque pode acontecer, por exemplo, de a avó achar que tem que dar tudo que ele quer, assim ele vai parar de usar droga, e a mãe achar que não, que tem que colocar limite, e o pai achar que tem que botar para fora de casa. Então são três coisas aí que atrapalham de cada uma delas acontecer. Por isso que tem que ter minimamente um combinado entre vocês, beleza? Bom, então vamos lá. Uma outra coisa que eu quero trabalhar com vocês, muito séria, anota aí, coisa muito séria. A dependência química, na maioria das vezes, ela encobre um outro problema sério familiar. Então, né, na minha vida profissional, trabalhei em muitas instituições, eu pude ver, e em estudos de caso, eu pude ver que tem a dependência química, você vai ver a família, vai estudar a família, tem problemas sérios ali. Abusos, abusamentos, não estou falando só de abusos sexuais, não. Então, eu sempre coloco a mão nas minhas palavras. Abuso de poder, abuso de autoridade, negligência, deixa tudo correr solto, falta de limite, ou autoridade demais, né? Falta de valores, falta de diálogo, falta de escuta, falta de comunicação. Então, essa falta de afeto, então a dependência química, ela passa a ser o sintoma de algo que falta trabalhar nessa família. Mais um motivo para vocês começarem a se unir, começarem a conversar, para se entenderem de uma forma assim bem racional. Quando eu digo racional, eu estou falando assim sem briga, né? Procurar afinar. Imagina que a sua família, por favor, imagina que a sua família é um violão, certo? E cada corda desse violão é um membro da família. Se essas cordas não tiverem todas afinadas, não vai sair música que presta. Deu para entender? Pois é. A dependência química, dentro desse assunto que eu estou falando com você, ela revela aquilo que não é dito. Ou seja, a dependência química, ela é consequência de um problema que não é falado dentro da família, um outro problema. Ela é consequência de algo desestruturado, de algo que está doente dentro da relação familiar, tá? Puxando o gancho aí, uma das principais palavras minhas de comando dentro do tratamento para dependência química é a reestruturação. Então, vocês vão começar a se reestruturar, dar nova estrutura para o funcionamento familiar. Qual corda que está com a afinação errada? São todas? São três? São duas? Né? Então, comece a trabalhar isso. Eu já trabalhei em comunidades terapêuticas, eu já atendo, faço, né, trabalho com terapia, em abrigos, em centros socioeducativos, em várias instituições, com todos os públicos que você imaginar, com a dependência química, e muitas vezes o próprio dependente químico ele fez um trabalho lá dentro de recuperação bem feito,
Só que ele volta para a família, eu não estou culpando a família, mas ele volta para a família e toda aquela desestrutura, todo aquele comportamento, ele vai ter que lidar com aquilo de novo. E ali pode estar o que para ele foi um estímulo para ele se tornar um dependente químico. Tá? Vamos caminhar mais? Então, reestruturação. Uma outra coisa que eu quero falar com você, que é uma das informações mais importantes, tá? Que de todas as substâncias, de todo o uso abusivo de droga que a pessoa pode fazer, seja maconha, cocaína, crack, se ela né, seja qual grau de uso que ela esteja, esse uso abusivo, a gente chama de uso abusivo, que é o vício, ele sempre existe porque tem outras questões de ordens psicológicas por trás, que vieram antes. Sempre. Aí pode ser por alguma questão familiar, pode ser por uma questão dele, alguma dor psíquica, algum sofrimento mental, que muitas vezes passam batido, a gente não percebe porque não é especialista, né? E o sintoma não aparece de forma tão gritante. E aí a família ainda se comporta de uma forma onde não há comunicação, então tudo vai ficando mais difícil. Então, uma outra palavra de comando que eu dou é focar na alteração das relações familiares. Então, você tem que focar na alteração da sua família. Você quer trabalhar a recuperação do seu dependente químico? Trabalhar a comunicação, trabalhar a união, trabalhar a escuta, trabalhar o fato, o problema psicológico que gera a dependência química. E como que você vai identificar isso? Trabalhando a comunicação, trabalhando a escuta, cuidando de si. Então, são receitas que se o seu parente ele for passar por um tratamento lá fora, ele vai fazer isso, aprender a se cuidar, mas se você não fizer, né, vocês não fizerem dessa forma, corre o risco, como é, infelizmente, na maioria das vezes, de colocar tudo por água abaixo. Então, é bem possível, aí pela minha experiência profissional, como eu estava falando, é bem possível que de dentro da família, dessa forma que eu estou dizendo para vocês, inclusive de forma indireta, sem que ele saiba no princípio, você trabalhe a recuperação do seu familiar. Beleza? Vamos caminhar mais um pouquinho? Um dos outros assuntos, né? Um dos assuntos mais importantes, que é quase regra, é a questão da dependência química, mais outra doença mental. Lembra de menta? Doença mental. O que eu estou dizendo com isso? Muitas vezes a pessoa né? Vou dar um exemplo aqui, o filho pequenininho, ele vai crescendo dentro de um ambiente familiar, onde a família, não importa se foi por negligência, se foi por dificuldade, qual é o grau de responsabilidade, a família não fez um acompanhamento, não teve uma presença como deveria ou como poderia ter tido, né? E vamos supor que essa criança ela foi crescendo com algum distúrbio mental, algum problema mental, psicológico. Pode ser depressão, pode ser transtorno bipolar, pode ser ansiedade generalizada. Então ela foi crescendo ali e, na verdade, a família sempre... Nossa, que menino chato! Nossa, não, chato demais. Aí a professora... leva psicólogo. Não, levar psicólogo cuida de doido, não sei o que tem. E vai, e vai, e vai. E a família não tem a comunicação que eu estou sugerindo, não tem escuta que eu estou sugerindo, não tem o autocuidado, procura ter senso crítico, né? E aí essa criança ela se torna um adolescente, entra naquela fase de questionar as normas, de sair de casa, de peitar os pais, e é uma pessoa que tem um problema mental, embora não tenha sintomas muito graves, mas que já perturba, quando ela experimenta lá a droga, né? Ela, não, velho, tô de boa demais, tô de boa demais. E aí a droga passa a ser um remédio. Ele nem sabe que ele tem um problema. Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, transtorno bipolar, depressão, esquizofrenia, enfim. Ele nem sabe que ele tem. Mas acontece que quando ele usou a droga, alguma coisa melhorou aí.
Se essa família começar a trabalhar melhor, né, a escuta, a comunicação, a estudar mais, a prestar mais atenção, a manter mais encontros sociais entre os familiares, as coisas vão ficar mais claras, porque vocês vão começar a poder entender se tem algo além da dependência química. A dependência química, ela é uma doença, certo? Só que quase sempre, isso é quase regra, ela está associada a outra doença. Vou explicar melhor. O uso abusivo de droga, ele pode causar uma doença mental, tá? Então a pessoa, às vezes, se ela usar maconha durante muitos anos, isso depende da pessoa, às vezes nem durante muitos anos, ou qualquer uma outra droga, ela pode vir a ter depressão, ela pode vir a ter um transtorno de ansiedade, ela pode vir a ter esquizofrenia. Ou a pessoa pode já ter alguma dessas doenças, mas ela funciona, né? Ela consegue se socializar, se relacionar de uma forma razoável, mas aí o uso da droga com o tempo vai piorar esses sintomas. Ou ela pode adiantar o surgimento. Então, a pessoa está lá com 20 anos, com 19 anos, com 30 anos, com 40 anos, e às vezes ela tem um quadro levinho de uma doença psíquica. Eu não vou ficar aqui dando muito exemplo para não formar opinião em vocês, que não é essa a ideia, assim. Eu acho que meu filho tem isso, meu marido tem isso, tá? Que a ideia não é essa. A ideia é que você aprenda a prestar atenção. Então, ela pode fazer com que essa doença, que talvez não fosse nem surgir de forma comprometedora, com a droga ela surja mais rápido do que ela ia surgir. Às vezes ia surgir lá no fim da vida, né? Ou então nem ia atrapalhar a vida da pessoa, mas o fato dela usar droga, ela dá potência para isso aparecer e desenvolver. Tá? Então, o que eu estou dizendo para vocês? Que o uso da droga, ele pode ser secundário, ou seja, ele pode estar em segundo lugar em termos de doença psíquica no membro familiar, no seu familiar, tá? Ou a dependência química, ela pode gerar uma doença, ela pode fazer a doença aparecer ou aumentar, tá? Então, para você ter um entendimento melhor do que eu estou falando, as doenças mentais mais encontradas, os pesquisadores já sabem quais são. Eu vou falar com vocês, só que não vou entrar em detalhe de cada uma delas, tá bom? Porque senão eu vou correr o risco, porque o vídeo não é para isso, de dar uma informação que você vai entender algo errado e vai ficar preocupado com algo que às vezes nem é com o seu familiar que usa droga. E a intenção não é essa. Eu não estou vendendo cura de nada. Vamos lá? Então, as principais doenças são transtorno de ansiedade, a pessoa fica muito ansiosa, né? Fica, né? Exagera, dá um exagero para as coisas que nem aconteceram ainda, né? Depressão, esquizofrenia, transtornos alimentares, uma outra doença que chama borderline, muito comum hoje, mas eu não vou entrar agora nesse assunto. Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, transtornos alimentares de várias formas, transtorno bipolar, que é muito grave. Agora, um dos piores é a esquizofrenia. Né? Então, vou falar rapidamente o que caracteriza a esquizofrenia. A esquizofrenia se caracteriza é uma soma de sintomas. Então você tem que ir lá na literatura e ver, tem que ter tantos, tem que ter 6 ou 5 ou 3 desses sintomas para poder caracterizar. Isso aí é só um psiquiatra, junto com um psicólogo com apoio do psiquiatra, que vão poder fazer esse diagnóstico. Mas só para você entender, a pessoa começa a não ter mais autocuidado, a pessoa começa a enxergar coisas, fala alucinações visuais, a pessoa começa a sentir cheiros que não existem, que é a olfativa, a pessoa começa
principalmente a escutar coisas que é a alucinação auditiva, ouvir vozes dentro dela, dando comando para ela fazer isso, para ela fazer aquilo, escuta às vezes a televisão falando com ela, escuta a pessoa falando mal dela, sendo que a pessoa não falou, né? Deixa de cuidar do corpo, então passa a ter um comportamento, uma personalidade completamente diferente que ela tinha. E a droga, ela pode ser consequência disso ou ela pode ajudar com que isso apareça de uma forma pior. Já estava para aparecer nessa pessoa e vai aparecer de uma forma pior. Beleza? Um outro aspecto que eu quero que você entenda bem, é sobre o seu estado, você que está assistindo meu vídeo, não dependente químico, o seu estado psíquico, psicológico, espiritual, como que é? Como que você está? Né? Se você estiver sempre pensando em atender, em querer agradar o outro, na maioria das vezes você esquece de você, vive para resolver o problema do dependente químico da sua família, ou então até de outras pessoas que não são nem tão próximas assim, começa a deixar seus sonhos de lado, sua vida pessoal de lado, acredita que você tem que fazer tudo para resolver o problema de todo mundo, mesmo que isso exija um sacrifício de um sonho seu, de um autocuidado, de uma atitude de realizar um sonho seu, você está entrando num processo de adoecimento que tem que procurar ajuda, tem que se cuidar. Porque senão você vai adoecer mais, podendo ter quadros graves de depressão, de ansiedade, e vai adoecer mais ainda o dependente químico da sua família. Porque geralmente a pessoa, o familiar, principalmente as pessoas que são responsáveis, que abraçam mais a causa, ela fica tão desorientada, porque não é só a droga, você não vai ver só seu filho, seu esposo lá perdendo, emagrecendo, babando no chão, né? Você vai ver, às vezes, traficante batendo, polícia, roubando dentro de casa, e, né, perdendo emprego, perdendo a saúde física, fisiológica, tudo mais. Aí você vai ficando daquele jeito, você não consegue, tudo, você sempre está pensando o que, que ele está fazendo, o que ela tá fazendo, o que, que eu vou fazer agora. E aí você começa a agir no automático, sempre procurando, sempre tendo os mesmos comportamentos durante anos dessa doença, o mesmo padrão de comportamento, repetindo as mesmas coisas e o resultado nunca muda. O resultado sempre tende a piorar. Mas você está tão cansado, suas energias estão tão minadas, que você não consegue parar nem para perceber isso. Ó, tô agindo sempre desse jeito, deixa eu mudar meu jeito de agir. Né? Então, isso se chama, é um dos aspectos de uma doença que se chama codependência. Eu já tenho alguns vídeos sobre isso publicado aí para vocês, que são vídeos de 2 minutos, que são bem pontuais. Então, a codependência, ela passa a ser um padrão da sua personalidade e você acaba atrapalhando, comprometendo, atrapalhando todo o processo de recuperação. Então, a pessoa que é dependente de droga, ela pode ter começado a usar por prazer, porque achou gostoso, porque, sei lá, porque por vários motivos. Mas quando ela começa a ter um prejuízo na vida, né, a danificar, a prejudicar as relações familiares, ter prejuízos na justiça, ter prejuízos físicos, afetivos, quando ela começa né, a ter bem claro isso, esses prejuízos, é porque tem, além do organismo pedindo a droga, do vício, tem outras coisas, né? E a família, sem querer, ela pode ser responsável por estimular essa busca viciante pela droga. Então a família, ela é importante demais nesse processo. Tanto é importante demais quanto você, provavelmente, que está assistindo o vídeo, você está sofrendo demais com essa questão. Então, se você começar a articular a sua vida dessa forma que eu te falei, você vai ter mais facilidade, mais autoridade, mais entendimento
mais força para cuidar de si, do dependente químico e dos outros membros da sua família. Mas tem que olhar para todas essas questões, a questão da comunicação, a questão da, da aceitação, a questão de olhar do autocuidado, do senso crítico. Isso tudo é importante. O tratamento ele tem que passar por aí. Ah, mas não tem um remedinho que dá e melhora? Não. Não tem. Se eu mandar ele para aquele lugar, funciona sem que você se trate e trate a sua família, a chance é pequena. Tá? Tem um nome grande, comprido, que a gente fala assim, chama-se biopsicossocial, né? Então, a dependência química, ela atrapalha a pessoa e tem influência na saúde, no psicológico, nas relações sociais com a família, lá fora, do lado de fora de casa. Então, é um emaranhado de coisas para a gente querer resolver tudo de uma forma só. Só que a família é um lugar rico, porque a partir desses toques, você vai trabalhar em todos esses campos que eu te falei. E de uma forma quase que tranquila, ok? Bom, agradeço a vocês pela participação, façam perguntas, dê um like, por favor, compartilhe. Se souber de alguém que está precisando de ter alguma informação sobre isso, compartilhe o vídeo, indique o vídeo, tá? Porque a gente vai fazer tudo para poder ajudar vocês. O que a gente mais quer é que vocês tenham poder, autoridade, autonomia, saúde espiritual, saúde psíquica para seguir a vida adiante da melhor forma possível, da forma mais confortável possível e trazendo, né, cada vez mais o tratamento eficaz, né, talvez até mesmo a paralisação do uso constante de droga pelo seu familiar, tá? Mas você precisa entender que tem que trabalhar a família. Tranquilo? Obrigado, forte abraço, não esqueça de dar um like e até mais.